Não, não, eu tenho um canal de thumbnails, galerinha. Como eu tava falando pra vocês, eu tenho um canal de thumbnails onde eu ensino as pessoas a fazer thumbnail, né? Porque fazer thumbnail não é uma coisa tão complicada. Mas tem muita gente que não entende, não sabe os macetes pra fazer thumbnail e tudo mais. Aí eu criei um canal de thumbnails, eu tenho esse canal já tem mais de 1 ano. Eu posto vídeo lá uma vez por mês, praticamente. Mas um dia eu pretendo postar com maior frequência. E eu costumo fazer vídeo, só que eu prefiro fazer em live assim, e depois eu pego um pedaço da live e coloco lá no YouTube, o meu canal de thumbnails. E aí eu coloco lá no YouTube lá. Então se vocês quiserem acompanhar aqui, eu vou fazer uma thumbnail da Virginia, que de vez em quando aparecem algumas demandas de thumbnail para eu fazer para cliente ou coisa do tipo. E aqui eu vou fazer uma thumbnail da Virginia. Então se vocês quiserem acompanhar, vai ser bem legal, tá? Porque é um processo bem divertido. E vocês vão gostar de ver como que funciona e tudo mais. Aí, qual que é a ideia? Nós temos aqui uma thumbnail que a gente vai criar. Eu já criei um arquivo aqui no Photoshop. Eu faço minhas thumbnails pelo Photoshop. E eu fiz ele em 1280 por 720. Dá pra fazer em 1920 por 1080, que é o HD? Dá. Só que às vezes o arquivo fica acima de 2 megas. Então faz o 1280 por 720, porque aí raramente você vai ter uma thumbnail tão pesada. E qual que é a ideia aqui? Eu já tenho até as fotinhas da Virginia, ó. A ideia é fazer uma thumbnail como se um lado dela fosse o lado bom, o outro lado fosse o lado mal, né? De vez em quando aparecem umas demandas de thumbnails dessa forma. Então você vai... A gente pegou essa foto dela da CPI aqui, ó. Que seria ela, tá se vestindo de boazinha, e aí a gente tem aqui ela verdadeira, né? Toda produzida e tudo mais. Ela tentou dar um caô na galera ali. E para isso eu melhorei essa foto aqui. Entrei nesse site aqui, ó. O CREA, usei o Enhancer aqui para dar uma melhorada. E a gente vai utilizar essa daqui, ó. Tá vendo que tá bem melhor do que essa? É diferente? Tá bem diferente do que ela é aqui. Mas é parecida com a Virginia, tá? Você vai ter muitas thumbnails que as pessoas vão fazer essas melhorias ali. Então qual que é a ideia? Dentro do meu arquivo aqui, eu vou colocar essa thumbnail em um estilo muito específico. Alguns canais fazem thumbnail, fazem conteúdo mais jornalístico, documentário e tudo mais, vídeo de opinião, e existem alguns modelos de thumbnail, mas a gente precisa seguir algumas regras. Lá num tigre, né? Ia ser da hora, cara. Eu acho que ia ser legal. Vamos recomeçar isso daqui, que eu vou encaixar isso daqui bonitinho. Deu ruim. Faz ela com o look Irmãos Metralha. Ô, Mets, não é assim que funciona não, meu filho. Uma vez eu peguei um cara que ele queria que eu fizesse... Eu contei, né? Cadê o nosso indiano? Nosso indiano não vai poder aparecer nessa thumbnail aqui. A gente vai ter que utilizar só a Virginia. E o cara queria, né, que eu fizesse um monte de coisa. Troca minha roupa, faz não sei o que lá, me põe abraçando o boneco. Eu falei, mano... Como é que eu vou colocar você abraçando o boneco, né, cara? Então vamos lá, vamos chegar de novo na nossa Virginia aqui, galerinha. Diminuiu a opacidade, vamos encaixar. Vamos encaixar a nossa Virginia, a Virges. Que tá me quebrando esse tamanho. Cara, eu acho que se eu encaixar pelo nariz... Vai pelo nariz mesmo, gente. Só que ela fica com a cabeça desproporcional, né? Não precisa ficar perfeito, porque depois eu vou fazer um negócio aqui que vocês vão entender. Você faz ilustração também? Não, eu não sei ilustrar não. Eu queria saber ilustrar, né? Ilustrar é da hora. Vou duplicar essa camada aqui só para eu poder manter essa daqui novamente, que essa daqui já tá na reta. E aí eu vou tirar isso daqui, né, gente? Vou pegar aqui. Melhor, pera aí. Eu vou rasterizar essa camada. Vou ficar cortando com máscara, não. Vou fazer isso daqui, vou dar um delete aqui. Fica mais fácil. Ou eu poderia selecionar e criar a máscara que ela sairia ali também, né? Funciona da mesma forma. Tem várias formas de você chegar ao mesmo objetivo. Beleza. Vamos fazer a nossa Virges. Vai funcionar. Vai dar certo aqui.
Agora sim eu vou criar isso daqui. Vou pintar aqui de preto pra gente esconder o que a gente quer esconder. Aqui embaixo, ó, vou tirar isso daqui, não quero isso. Vamos manter essa mesma proporção aqui. E não precisa ter o encaixe perfeito, não. Depois eu vou fazer um negocinho aqui que vocês vão entender o porquê que esse negócio tá entrando aqui. Então assim, ó. Só apagar isso daqui pra gente tirar parte disso, tá? Vamos fazer uma mesclagem aqui. Tá bonito, tá maravilhoso a nossa Virges. Então por que tu tem o Illustrator? Não, pera aí. Eu tenho o Illustrator, mas eu não sou ilustrador. Tipo, é porque... Como é que eu te explico? Porque ter o Illustrator instalado não necessariamente quer dizer que você seja um ilustrador. É certo? Entendeu? Tipo, eu uso o Illustrator. Eu uso ele para poder fazer os meus trabalhos. Mas não quer dizer que eu seja um ilustrador. Eu não sou ilustrador, mas eu uso o Illustrator. Entendeu? Acho que ficou meio confuso, né? Não, é porque tipo, o Illustrator não é só para pessoas que são ilustradoras, né? Ou é? Tô ficando maluco. Não é só para pessoas que são ilustradoras. O Illustrator, ele também é uma ferramenta para pessoas que usam ilustração. Tipo, é porque quando a pessoa pergunta assim, o ilustrador é a pessoa que desenha. Eu não sou uma pessoa que desenha. Se eu fosse uma pessoa que desenha, eu seria um ilustrador, certo? Ou não? Entendeu? Aí, ó, o Fragalino, ilustrador, criação de vetor, não para ilustrar necessariamente. Exatamente, quando eu vou fazer as logos lá, eu não estou fazendo exatamente uma ilustração. Embora, né, a gente possa fazer ilustração. Então, beleza. Aqui, galerinha, ó, fiz um truquezinho aqui, bonitinho. Vou fazer da mesma forma aqui também, ó. Só pra gente tirar um lado e um outro, tá? Só pra gente ter dois lados aqui. Aí a gente tem esse lado aqui por cima e depois a gente vai mesclar tudo bonitinho pra ficar certinho, tá bom? Exatamente, você vai fazer um vetor, você vai fazer uma logo ali, você vai vetorizar ela, né? Eu sou um garoto de programa e uso Figma. Sim, tem isso. Exatamente. Exatamente. Olha que palhaçada que eu fiz aqui, hein? Gente, isso daqui tá uma gambiarra, vocês estão vendo, né? Tá uma gambiarra maluca, ó. Apareceu essa linha aqui porque eu cortei um lado e cortei o outro. E eu tirei a dignidade da Virges. Eu tenho que fazer um negócio diferente aqui, pera aí. A Virges ficou sem dignidade, cara. Tadinha. O que eu tinha que fazer? Perdi o que eu tava fazendo. Eu vou rasterizar que eu vou fazer esse corte aqui. Dessa forma fica melhor pra mim. Ah tá, eu tenho que cortar aqui, ó. Pra não aparecer ali, senão vai aparecer. Entendeu? Aí eu volto aqui pro objeto inteligente. Pra tirar a dignidade ela teria que ter. Amiguinho, você sabe que é errado falar mal de uma pessoa como a Virges, né? Aí eu pensei em fazer um truque aqui. Tipo, a gente vai fazer um truquezinho aqui. Eu tenho essas texturas de papel rasgado, tá vendo aqui, ó, que bonitinho. Se eu abrir aqui vocês vão ver, ó, tá vendo os papelzinhos rasgados? A gente pode usar, ó, essa daqui vai ficar perfeita ali, ó. A gente pode usar para poder dividir a Virgínia ao meio. Então a gente vai usar isso daqui, né, como um recurso pra gente dividir ela ao meio. Então vem aqui na transformação. Se eu aumentar, ó, ela vai aumentar meio que por inteiro, tá vendo? E aí a gente pode utilizar. Então a gente vai dividir a Virjas ao meio, né? E aí o certo seria eu ter colocado isso daqui antes. Porque agora, na hora que eu dividi ela ao meio aqui, como o papel ele não é reto,
a gente vai ter algumas discrepâncias. Mas olha só como que já ficou legal, né? Já deu uma encaixada aqui. Eu só preciso ajustar isso daqui, né? Então teremos a Virjas dividida ao meio, o que vai ajudar bastante quando a gente estiver fazendo a nossa composição, porque certas coisas a gente não precisa encaixar direitinho. E funciona muito bem da forma artística que a gente quer fazer. Falar, pô, vamos fazer uma thumbnail aqui, onde a Virgínia, ela tá tipo naqueles vídeos meio que documentário, né? E tal, tipo, as duas faces de Virgínia, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a Virjas dividida ao meio, né? De um lado a gente tem a Virgínia boazinha, do outro lado a gente tem a Virgínia do mal, né? As duas faces da mãe. Vídeos do Daniel Pennis. Uhum. Então, ó, para simbolizar, a gente pode até fazer isso daqui, ó. De um lado, a gente tem a Virgínia maligna, né? Que seria representada por uma cor mais puxada para o vermelho. Do outro lado, a gente teria a Virgínia mais boazinha. E aí a gente tem que procurar uma cor aqui, assim, sei lá, um amarelo. Uma coisa mais puxada para o amarelo aqui, assim, né? Mas aí que a gente vai ajeitando depois. Mas só pra gente ter essa composição, pra gente simbolizar aqui. Pelo tigre? Como assim pelo tigre? A mãe Sif. Rosa bebê? Será que um rosa bebê fica bom? É porque seria um rosa com vermelho, né? Pode ser também um rosa bebezinho aqui, ó. Ela é toda menininha, olha. A Virjas. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Virgínia CPI. Notícia. O que a gente acha aqui? Eu tenho medo de encontrar um negócio errado aqui. É legal você pegar... eu também acho que o vermelho e o rosa não combina. Não dá certo, tem que ter um contraste. É legal você pegar... Tipo assim, ó, notícia do G1, sabe? Você pega uma notícia do G1 aqui, ó. Quem é Virgínia Fonseca? Não, pera aí. Virgínia Fonseca faz... Aqui, ó. Pegar essa parte aqui assim, ó. Tipo, Virgínia Fonseca faz publi após a CPI, sabe? Tipo, aqui eu vou tirar um print screen, mas tem navegadores que você consegue pegar screenshot ali. Então, tipo, pra gente fazer uma composição, ó. Eu pegaria essa parte aqui assim, ó. Mas aí tem que ser... Tem que ser tipo aqui, né? E aí essa parte vem aqui pro fundo. Não isso daqui, né? Você vai copiar isso daqui. A gente pegaria assim, ó. Sabe? Como se fosse uma notícia... É uma notícia, né? Não é como se fosse uma notícia. Essa notícia aqui existe. E a gente usaria essa notícia... Aqui, ó. De alguma forma. Virgínia... Não sei. Na frente, talvez? Não, né? Fica muito poluído. Temos que pensar nessa composição. Eu sou o maior ladrão de imagem de site. Como que você rouba as imagens dos sites? Ou eu posso fazer também... Perspectiva? Eu fiz uma do Felipe Neto que eu usei perspectiva. Não ficou ruim. Deixa em cima com o cabelo passando por cima da parte branca. Um dia eu tava precisando de um banner. Logo entrei no site da Vivara e tinha um do Dia das Mães. Ah, mas é um placeholder, né, que você tava usando. Achei que você tava... achei que você tava roubando pra poder fazer algum trabalho. Achei que você tava roubando pra fazer trabalho, né, ou coisa do tipo. Deixa eu ver aqui, vamos pegar bets. Bets.
Tigrinho, tigrinho, tigrinho. Vamos fazer uma composição com tigrinho aqui, ó. Tigrinho PNG, galerinha. Aquele não tá com qualidade boa, não. Vou pegar um tigrinho PNG. Pronto. Salvar imagem como... Gente, meu PC ele é cheio de coisa, tá? Ó um tigrinho PNG aqui, ó. Sol da gata, caralho, tigrinho vinha. Tá, depois a gente mexe nisso daqui. Vamos só colocar um filtro de desfoque aqui. Pode ser um gaussiano mesmo, só pra gente ver mais ou menos como é que fica e tal. E não fica bom desfocado. Só pra gente ver aqui. Depois a gente vai mexendo na composição e aí dá tudo certo, tá bom? Como é que seria o lado bom dela? O lado bom dela seria... Garrafinha WePink. Como é que escreve WePink? É WePink? WePink. PNG. Vamos pegar já PNG que eu não quero cortar nada não. Será que tem? Gente, eu tô com medo de digitar garrafinha WePink. Aparecer um WePink de 24 centímetros aqui, cara. Ah, vai essa daqui mesmo, gente. Não tem problema. A gente vai usar essa daqui na nossa composição. Parece um WePink. Se aparece um WePink aqui gigante, eu tô ferrado. Tá bom aqui assim, mais ou menos, né? Nossa, vai ficar poluída, né? Vai ficar poluída, né? O thumbnail. Se eu colocar mais alguma coisa aqui. Eu acho que dá pra usar só a garrafa. Dá pra usar só a garrafa. Eu tenho que tirar esse rosa. Esse rosa tá me incomodando. Eu tenho que vir para um amarelo. Credo, e pink deliciosa. Igual aquele que você recebeu. Ver um laranja. Vamos ver um laranja? Aquele que eu recebi pelo correio. Não ficou ruim, não. Vai depender também da iluminação que eu vou utilizar aqui, né? Lembra de corrigir a camisa. Como assim corrigir a camisa? Não, eu tô pensando em fazer o seguinte. Nessa Virgínia do Mal aqui, ó. Eu tô pensando em fazer isso daqui, ó. Eu vou deixar ela... Eu tava pensando em fazer ela preta e branca, entendeu? A Virjas do Mal, ela vai ser preta e branca. Só com vermelho... Não sei. Tô pensando aqui, se eu deixo ela preto e branco... Eu teria que deixar o tigrinho preto e branco também. Não sei, eu acho que... A Virgínia do Mal, acho que ela em preto e branco ela vai se destacar mais. Eu acho que o fundo preto também vai ser mais interessante, sabe? A Virjas do Mal. Aí eu posso até fazer essa Virjas aqui de rosa, ó. Vai ficar legal. Essa Virgínia aqui de rosa. Então a gente pode fazer ela assim. Só que aqui, ó, eu tenho que consertar isso daqui, ó. E como que eu vou fazer? Na base da gambiarra. Vou duplicar isso daqui. Venho aqui, ó. Porque eu não quero... né? Venho aqui mesmo, na base da gambiarra. Esse daqui eu crio aqui uma... Crio uma máscara, pinto de preto. E na base da gambiarra... Pera aí que eu tenho que aumentar a opacidade aqui. Na base da gambiarra... A gente tem... A Virjas cortada ao meio. Eu vou só juntar essas duas aqui, vou converter em objeto inteligente. E aí eu venho aqui, eu vou aumentar só um pouquinho, ó. Trazer ela pra cá, assim. Pera aí, deixa eu descer um pouquinho. Aumentar um pouco mais.
Eu acho que o papel tá meio... Quero que seja mais visível. Tem alguém batendo. Se funciona, não é gambiarra. É, tem isso, né? Tá perfeito, gente. Tá maravilhoso a composição aqui. Eu vou só tirar um pouquinho desse desfoque. Porque eu acho que o desfoque tá muito aqui no Tigras. E vou fazer a... encaixar ele aqui melhor na composição. Eu não gostei dessa garrafinha. O que representa a Virgínia, gente? O que representa o lado bom da Virgínia? Porque assim, eu nunca vi um lado bom dela ainda, mas assim, ela deve ter alguma coisa que representa o lado bom dela. Não tem? Se eu botar o Zé Felipe aqui, fica bom? Não, né? O Zé... Bota o Zé Felipe. Virgínia Zé. Pô, mas eu tô com medo de aparecer alguma coisa bizarra aqui, velho. Será que tem censura? Cara. Ah, vou pôr nada não. Vou pôr nada não. Não vou colocar nada não. Ai, bati a mão, foi mal. Tô com medo. Oi, Pink. Oi, Pink é junto, né? Ah, mas não precisa... Acho que essa garrafa no fundo... Não, se bem que a garrafa na frente acho que fica melhor do que no fundo, porque ali fica um ombro dela, né? Aqui. O Body Splash. Salve, Thaís! É um calvo. Vou colocar uma auréola de um... Não, um anjinho. Salve, Thaís! Você tá bem, Thaís? Obrigado pelos 50 meses. Beijo pra você. Como é que você tá? Boa tarde. Tudo bem. Coloca um anjinho. A dona do canal chegou. É... Cara, eu não sei o que colocar. Não sei o que colocar ali. Eu preciso de ter alguma coisa pra, né, balancear aqui. Deixa eu ver de novo. Virgínia Notícia G1. Acho que se eu colocar mais uma notícia ali, vai ficar estranho, né? 50 meses. Body Splash de waffle. Cara... Complicado, hein? Vou pegar esse daqui, ó. Milhões na internet. Vamos fazer um teste com isso daqui? Vamos ver se isso daqui funciona pra gente. Milhões na internet. Vamos ver se isso daqui dá certo pra gente. Não, não vai dar certo não. Cancela. Não vai poluir. Vai poluir. Pera aí, tem um negócio aqui. Pera aí que a gente vai achar. Eu tenho um pack de design, galerinha, que tem algumas coisas legais aqui que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar dinheirinho. Não faz mais sentido aquela foto dela da CPI ser do lado do mal? Não, porque lá ela queria ser boazinha, ela queria passar um ar de boazinha, sabe? E aí... É isso. Deixa eu ver nesses assets aqui se eu acho dinheiro. Pode ter um dinheirinho aqui nesses assets, né? Não tem? Tem só esse daqui, ó. Tem esse daqui também. Eu queria um que tivesse mais, né? Não, não quero colocar esses dinheiro aqui. Gente, o que eu coloco? Colocamos alguma coisa ali? As únicas notícias boas sobre a Virgínia são quando alguém processa. Mas tem alguém processando a Virgínia mesmo?
Tipo, existe alguma coisa desse tipo? Já quero essa textura aqui pra cá, vou mandar ela pra cá. O que mais que eu utilizo aqui, gente? O que eu uso aqui para compor uma Virgínia do bem? O problema é que a gente pensa tão errado dela, a gente pensa tão mal dela que a gente não consegue pensar nada de bom pra ela, sabe? A gente não consegue, cara. Eu queria pensar algo bom pra Virgínia, pra gente encaixar ali, mas não tem. Que loucura, cara. Eu queria, tipo, não tem nada. Eu não posso, não consigo pensar em nada colocando ali. Não tá dando contraste essa garrafinha aqui nesse fundo rosa. E pode ser branco esse fundo aqui. Não, não pode ser branco. Até que ele pode ser branco, sim. Eu pegar essa textura de papel e jogar ela aqui, ó. Né, vamos encaixar ela aqui de alguma forma bem bonitinha. Eu posso utilizar aquele fundo branco, né? Ou não. Posso. Vou usar o escurecer. Deixa eu só ver da melhor forma que ele vai se encaixar aqui. Aqui. Não. Não, vai ficar desse jeito mesmo, gente. Acho que eu posso usar o fundo branco mesmo, ó. A Virjas tá legal. Acho que só a logo da WePink basta. Boa! WePink logo. WePink logo. PNG que a gente não quer cortar nada, viu, galerinha? Se você achar que não encontrou a que você queria, aí você vai lá e corta. Bonitinho, tá? Vamos usar. Erro de descompactação. Ah, é GIF. Ai. Me dá um WePink transparente aí, gente. Cadê? Não tem o WePink logo transparente? O que é isso? Ah, não. Que preguiça. Dá isso daqui mesmo. Vou pegar essa daqui, depois eu coloro ela lá. A gente vai usar ela aqui, ó. Vamos colocar ela meio na diagonal. Porque como não é uma coisa que fica reta, né? A gente vai usar ela... Não é uma imagem que tipo, ela tá certinha, né? A gente usa ela na diagonal. Para pintar ela, eu posso dar 2 cliques aqui, aí eu venho no estilo de camada, eu posso usar uma sobreposição de cor. E aí eu posso vir aqui pintar do rosa que eu quero, ó. Vai ficar bonitinho, ó. Aí, que bonitinha. Bonitinha. Flash de câmera não funciona? Eu tô com medo de ficar poluído, ô Dantes. Ou fãs, ou um político tirando foto. Aí seria ou um outro thumbnail, né? O cara tirou foto com a Virgínia, né, velho? Olha que zoado. Seguinte, eu não tô gostando desse tigrinho. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse filtro aqui que eu usei de desfoque. Eu não quero esse filtro de desfoque. Eu vou ensinar vocês a fazerem um desfoque muito mais legal. Vem aqui, ó, seleciona ela, vem em filtro. Aí você vai ter... Você vai ter aqui assim, ó, galeria de desfoques, mas não é esse daqui que a gente vai usar, esse daqui, ó. Tem galeria de desfoques, a gente não vai usar o desfoque, a gente vai no galeria de desfoques, tá bom? E aí eu venho no desfoque de campo. O que o desfoque de campo faz, galerinha? Tá vendo que eu tenho esse círculo aqui, ó? Se eu puxar esse círculo para cá, ele vai desfocar tudo que tá nessa área. Só que o legal é que eu consigo fazer o seguinte, eu consigo criar outros pontos. Então eu posso puxar para cá, ó, e não desfocar o tigrinho. Tá vendo que esse círculo aqui tá desfocando tudo que tá perto dele. Então eu vou criar um outro aqui, ó. E eu tiro esse desfoque aqui. Ou vou diminuindo aqui assim. Então você cria espaços de desfoque exatamente onde você quer. E isso fica legal porque a transição ela fica mais suave, ó. Então eu posso vir aqui e utilizar esse desfoque dessa forma. Então eu posso desfocar mais em um lugar que eu quero
Você viu a skin da Wanda, ô Ricardo? E eu posso desfocar menos onde eu não quero, entendeu? Então fica bem legal. Você pode utilizar. Eu vou fazer dessa forma. Eu consigo ter um desfoque um pouco mais orgânico aqui, né? É aqui que tem a aposta, o Play Anônimo. Estamos com a Virjas, tá? Gente, eu acho que a cabeça da Virjas tá pequena. De verdade. Eu acho que a Virjas pode ficar um pouco maior. Aí a gente vai pegar esse papel, vai selecionar tudo aqui, ó. Vou na transformação livre mesmo. E vou só aumentar aqui, ó. E aí eu desço aqui um pouquinho, né? Porque minha gambiarra tá sumindo ali. Acho que aqui, ó. Porque a gente precisa ver ela, né? A gente precisa ter ela aqui. Ela é a nossa personagem principal. Dá pra aumentar mais um pouquinho. Aumentar mais um pouquinho, descer ela aqui. Aumentar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá ótimo. Acho que tá perfeito a Virgínia, a nossa amiga. Já podemos chamar de amiga. Cara, não tem muito o que se fazer, né? Eu acho que a composição tá legal. A gente só precisa dar os toques aqui na thumbnail. Eu vou até salvar esse arquivo aqui. Gente, não leva a sério minha área de trabalho, tá bom? É isso daí. É muita coisa. Vamos fazer uns toques aqui pra ela ficar legal, né? A gente já tem a base da nossa thumbnail, a gente já sabe mais ou menos como que ela vai ser. É um estilo mais documentário, né? Aqueles vídeos que pessoas dão opinião, vão mostrando ali o que tá rolando com a Virgínia e tudo mais. E aí a gente vai fazer agora alguns efeitos para poder deixar isso daqui um pouco mais dramático, né? Porque a gente quer que o personagem, ele chame atenção. Então já está em objeto inteligente aqui. Eu tenho o filtro de Camera Raw que eu posso adicionar algumas coisas. Então eu posso mexer na exposição, posso mexer no contraste, um monte de coisa aqui. Eu não vou mexer na exposição, né? Eu quero só no zero aqui. Eu venho aqui em efeitos, aí tem algumas coisas legais. Eu posso adicionar textura, vou aumentar a claridade aqui, a gente vai ver como que vai ficar isso. A granulada eu não vou adicionar agora, no detalhe eu vou aumentar um pouquinho a nitidez dela aqui. E a redução de ruído eu vou deixar só no 20 aqui, pra gente fazer um teste pra ver como que fica. Ó, ficou legal, ficou um efeito bacana. Vou fazer o mesmo com a Virgínia do Bem. Deixa eu só juntar essas duas aqui. Venho aqui na Virgínia do Bem. Vou aumentar um pouquinho a nitidez. Venho aqui no meu efeito, ó. Isso tudo no olho, tá? Não tem muito segredo. Ó, minha Virjas do Bem já tá melhor. Tá me incomodando esse cabelo aqui. Porque é uma gambiarra que a gente fez, né? Que a gente pegou um lado que era... que é o lado que tá vermelho com o lado que tá amarelo, né? Eu quero fazer um teste. Eu vou criar uma nova camada. Vou fazer um teste aqui com o laranja. Pra ver se a gente consegue esconder melhor isso daqui. Se não, depois a gente esconde de uma outra forma, tá? Eu vou só fazer um testezinho aqui. Porque eu quero ver como que essa parte iluminada ela vai influenciar para esse lado. Se a gente quer esse lado iluminado mesmo ou se a gente não quer. Mas de qualquer forma, ó, não vai ficar tão legal se vazar. Mas aí eu vou dar um truque aqui pro cabelo dela ficar mais próximo, né? Do que eu quero aqui. Eu não vou utilizar outras técnicas. Então eu vou pegar aqui, ó, vou só colocar uma máscara de corte nessa camada aqui de baixo, ó. E aqui mesmo eu vou tirar um pouquinho aqui. Poderia fazer de outras formas? Poderia. Mas aí eu levaria mais tempo. E eu não quero levar esse tempo todo, né? Da mesma forma que se eu vier aqui, ó, eu posso com a borracha mesmo tirar. Não, tá muito forte. Tirar um pouco que vazou ali. Dá pra fazer de forma certa, tá, galerinha? Usando ali outras técnicas que vai ficar bonitinho, mas aqui a gente vai só corrigir essa cor aqui dessa forma.
Aqui, ó, tá vendo que deu errado, ó? Eu vou inclinar um pouquinho aquele papel ali, ó. Vou inclinar ele um pouquinho pra cá. Deixa eu ver se eu inclinar ele pra cá. Vou inclinar ele pra cá. Peraí. Não. Deixa eu voltar. Vamos fazer diferente. Vamos pegar o seguinte. Subir ele pra cá assim. Ninguém vai perceber, né? Vou dar um toquinho pra cá. Tá tudo certo. Acho que tá bom, a gente deu uma anulada aqui, né? Não tem problema. A thumbnail vai ser vista dessa forma aqui, né? Eu acho que tá ok. Eu vou aumentar esse WePink. Vou aumentar. Vou colocar ele um pouquinho maior aqui, ó. Pronto. Ô, Play Anônimo. Boa tarde, desculpa, viu? Você deu bom dia e eu buguei. Vou trazer uma textura pro tigrinho, né? Cadê o tigrinho? Ah, lembra de colocar nome nas suas camadas quando você for fazer, porque isso facilita bastante. Vou no Camera Raw aqui, vou dar uma textura pro tigrinho. E uma claridade. Vou colocar um pouquinho de nitidez também. Vou encher de... Não, aqui. Só pra gente ter o tigrinho. E vou na garrafinha dela também, né? Vamos fazer aqui pra garrafinha dela. Pra ela pegar uma texturinha, uma nitidezinha aqui. Texturinha. Uma claridade. Ok. Cara, não sei mais. Eu acho que tá boa. Se eu mexer mais, ela vai pesar. Ela vai ficar mais pesada. No sentido de carregar a imagem, vai atrapalhar a mensagem que a gente quer passar. Eu acho que eu não adicionaria efeito de luz aqui. Se eu adicionar efeito de luz e contorno, ela pode ficar estranha. Tipo esses contornos que eu gosto de fazer nas thumbnails no cabelo, ela vai ficar estranha porque não é o estilo de thumbnail que a gente... nesse estilo de thumbnail aqui, né, não adiciona esse tipo de coisa. A não ser que, se aqui no fundo, ó, tá vendo que eu tenho esse fundo preto? Se a partir deste fundo eu criar um efeito de luz aqui, e esse efeito de luz ele tá vazando, por exemplo, eu pegar um efeito vermelho aqui, né, eu criar uma luz vermelha aqui atrás, ó, e essa luz vermelha ela tá vazando, aí faz sentido. Mas se eu for manter o fundo preto, não faz tanto sentido assim, porque ela... O branco aqui também não teria um contorno e tal. Agora, se eu for utilizar ela no preto só, acho que aqui ficaria ok. Mas eu acho que até o efeito do vermelho aqui ficou bacana, né? A gente pode criar um negócio legal aqui. Por que tu só usa aquela foto feia? Qual foto feia, menino? A Virjas aqui, ó, bonitona. Aqui, ó, se eu fizer este efeito aqui, tá ok, né? Se trocar o branco para um rosa ou lilás, a gente não vai ter o contraste. A gente perde o contraste, entendeu? Eu acho que tá ok. A gente pode fazer. Vamos tentar fazer um contorno nela para ver como que fica. Aqui agora sem compromisso pra gente ver como que vai ficar, tá? Eu vou utilizar o mouse mesmo. Eu tenho uma mesa ali, geralmente eu faço com a mesa, mas eu vou usar uma técnica diferente. Uma técnica que eu não costumo utilizar. Não fiz nos tutoriais, né? Eu utilizo em alguns trabalhos, mas eu não fiz nos tutoriais. Que é o seguinte. Eu vou criar uma camada e vou pintar ela de preto. Vou pintar ela de preto. Aí eu vou criar uma nova camada. Aí essas camadas, elas são... E aqui eu vou criar uma outra camada. Pera aí. Agora aqui eu vou criar um mapa de degradê. Esse mapa de degradê vem do preto. Ele vem para um vermelho escuro. E depois ele vem para um vermelho um pouco mais claro. E depois ele vem para um vermelho. E depois ele vem para um branco. Esse daqui é meu mapa de degradê.
Aí essas 3 camadas aqui, elas têm que estar em um grupo, tá? Ctrl G, a gente agrupa elas estão em um grupo. Este grupo, eu tenho que colocar ele em divisão. Eu não sei, eu não lembro como faz esse efeito aqui. Mas é um efeito legal. E aí, se eu pintar aqui de branco, ele vai pintar com esse degradê aqui, ó, tá vendo? Ele vai pegar esse mapa de degradê e ele vai pintar. Então a ideia é isso. A gente vai fazer esse efeito aqui e vamos ver como que vai funcionar. Vou pegar o meu pincel aqui, vou fazer mais ou menos aqui. Como eu não estou usando a mesa, né, eu vou achatar ele aqui. Eu vou diminuir esse fluxo para uns 2%. 2% tá ótimo. E vem aqui 100% de opacidade. E a gente vai fazer um contorninho aqui nela bem legal, ó. Eu acho que ainda... Não sei, cara. Fica estranho. O que vocês acham? Acha que tá legal pra Virges? Sobre a exposição linear aqui? Não sei, cara. Não sei se a Virges fica legal assim. Esse efeito é legal quando você tá pegando o rosto da pessoa e o rosto tá iluminado, porque aí você pode fazer... no rosto aqui, mas como aqui não tá... não sei, cara. Não sei se eu quero colocar isso daqui. Acho que ser um contorno fica melhor, que o contorno ele tá poluindo muito, ó. Eu posso utilizar o contorno, né? Se eu utilizar ele... Se eu utilizar ele com menos opacidade aqui, assim, só pra... Ah, não vou fazer contorno não, viu, gente? Eu vou deixar só esse contorninho aqui assim, bem de leve. Eu acho que aqui tá ok. Vamos finalizar essa thumbnail aqui. Vamos lá. Seguinte, vou dar uma dica pra vocês de finalização. Você viu a parceria do Street Fighter com Overwatch? Eu vi, Play Anônimo. O que você achou? A parceria... Viesse uma parceria para o Marvel Rivals? O pessoal tava falando, parceria do Marvel Rivals com o que mesmo? Esqueci, o pessoal tava falando mais cedo aí de alguma coisa. Eu esqueci, cara. Eles estavam falando de alguma coisa, eu esqueci. Esqueci, cara. Eu vou lembrar depois, Zé do Caixão não. Bom, vamos partir para finalizar a nossa thumbnail, galerinha. Vamos dar um pouquinho de profundidade aqui para thumbnail. Vamos criar uma nova camada. Vem aqui, ó, no baldinho de tinta. Vamos puxar um cinza. O cinza é onde está o L50, ó. Você digitar L50, você tem o cinza. Só que aqui, ó, eu tô com uma opacidade baixa, né? Então eu vou aumentar minha opacidade aqui que eu quero tudo cinza. Agora eu venho aqui em sobrepor. No sobrepor, eu tenho essas duas ferramentas aqui, ó, aqui de baixo. Cadê? Aqui, ó. Superexposição e subexposição. Superexposição, a gente vai pintar o que é sombra. Então tudo que é sombra a gente vai pintar aqui, ó. Se eu passar aqui, ó, a sombra tem que estar no branco, tá? O pincel tem que estar branco aqui para poder passar aqui. Ela vai escurecer, tá vendo, ó? Que ela vai escurecendo. Não é isso que eu quero, eu não quero escurecer tudo. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai pintar as sombras aqui. Mas aí é meio assim, a gente vai pintar algo, mas não é para ficar tão marcado. Então a gente só vai vir aqui na sombra, ó, no que é sombra da thumbnail aqui, e a gente vai pintar, ó. Não precisa ficar muito marcado, tá vendo que tá muito forte? Eu vou diminuir aqui uns 25%. E eu vou pintando, ó. Aqui assim. Não pinta muito forte não, hein? Que senão vai ficar estranho. Você pintar muito forte vai ficar estranhaço. E assim também. Vou pintar aqui. Vou pintar só algumas coisas.
Porque ficou tão natural que não precisa criar. Aí esse de cima aqui, ó, o subexposição, ele vai clarear, que vai ser os pontos de luz. Então a gente vai fazer um ponto de luz. A gente vai pintar onde tem que ficar claro, ó, tá vendo? Que vai clareando, ó. Esse é o famoso efeito de pele queimada que o MrBeast usa nas thumbnails dele. Esse efeito aqui é o efeito que é utilizado naquelas thumbnails lá, tá? E como que eu descobri que esse efeito é o efeito utilizado naquelas thumbnails? Eu paguei. Eu fui atrás do... Porque eu sigo uma comunidade de thumbmakers e tem um dos caras que cria thumbnail pra ele lá e ele tava vendendo um curso. E eu paguei $20. Às vezes vale a pena, porque você vai utilizar, né? Pra você descobrir quais são as técnicas da galera. Eu paguei pra poder aprender esse curso dele. Era só ensinando a fazer esse efeito aqui. Mas valeu a pena, tá? Vale a pena. Você que trabalha com isso, você tem que investir, né? Se você não investe, você fica pra trás. Só que aí eu fui lá e ensinei de graça pra todo mundo no meu canal. Mas não tem problema, tá lá. Tem um vídeo ensinando. Normalmente eu roubo mesmo. Mas como é que você vai roubar? Não tem como. Olha a diferença que isso dá. Parece que não, né? Mas olha aqui, ó. Olha a diferença. Tá muito forte. Eu vou diminuir um pouquinho. Eu percebi que eu carreguei aqui. Agora a gente vai fazer alguns pequenos ajustes, galerinha. Vem aqui, clica aqui. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, brilho, contraste, níveis, curva, exposição, vibratilidade. Regra para vocês. Se eu aumentar a saturação, ela estoura as cores. O que eu faço? Eu diminuo a saturação. Posso deixar a saturação aqui nos 26, 25. E aí eu aumento a vibratilidade. Se eu diminuir a vibratilidade, vai ficar praticamente preto e branco. Mas olha só a diferença. Ao invés de eu aumentar a saturação, eu aumento a vibratilidade. A cor fica mais viva. Vou deixar nos 20 aqui, menos 20. A cor vai ficar mais viva, só que ela não vai ficar aquela cor carregada, ó. Eu tirar, ó. Então, ao invés de eu vir aqui aumentar a saturação para estourar tudo, na verdade eu vou deixar para um menos 15 aqui. Para ela um pouquinho mais colorida. Eu aumento a vibratilidade. E aí a gente tem, ó, essa diferença. Posso vir aqui também criar mais um efeito aqui. Remove essa moeda do Fortune. Você acha? Eu acho que essa moeda que tá aqui assim tá atrapalhando também. Eu vou tirar ela. Eu acho até simples de fazer essas thumbs. É igual fazer foto de capa pro YouTube. Foto de capa, você diz o banner, é a mesma coisa, Diogo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos fazer um teste, galerinha. A gente tem aqui, ó, pesquisa de cores. Vamos fazer um teste com pesquisa de cores, que a gente tem alguns loots que a gente pode carregar, ó. Aqui em cima, aqui onde que eu tô, ó. Tem alguns os loots que a gente pode carregar, então eles meio que simulam alguns efeitos, ó. Vamos fazer um teste aqui. Aqui noite, aqui diferente. Vamos ver se tem algum deles aqui, ou melhor, vamos fazer o seguinte. Esse Photoshop aqui ele é meio safadinho, ele tem alguns recursos diferentes. Pera aí, deixa eu tirar minha câmera aqui. Nesse Photoshop aqui, se você clicar aqui, ó, tem ações. Em ações eu posso usar um efeito, ele vem com algumas pré-definições, entendeu? Então eu posso clicar aqui, ó, tipo de destaque. E ele vai mostrar alguns efeitos pré-definidos aqui, que são algumas configurações mesmo que ele faz, ó. E alguns aqui, se eu for passando, ó, tá vendo que vai mudando lá? Então eu posso usar também, ó, pra melhorar o que eu quero, né? Mas eu acho que nem precisa, galerinha. Deixa do jeito que tá aqui, não vamos fazer nada não. Não vou aumentar a vibração, deixa do jeito que tá só a vibração ali. Mas você pode trazer isso daí também, tá? A questão da dimensão, Diogo. É uma arte, né? É uma arte. A dimensão é que vai dizer aonde que aquela arte vai
vai tá, né? Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um efeito aqui. Vou criar mais uma camada, vou no meu cinza. Lembrando que o meu cinza eu puxo pro canto aqui, ó. Aí vem aqui no 50, 51 e tudo mais. Quero ela aqui no cinza. Vou fazer um filtro de ruído. Vou adicionar um ruído, galerinha. Vou colocar um ruído de 50 pra vocês verem como que fica, ó. 50%. Não quero isso, eu quero de 1 até 3%. Vou deixar 2%. E aqui, ó, no opção da mesclagem dela, a gente vai colocar um sobrepor. E aqui, ó, cadê meu tigrinho? Vou tirar ele, vou criar uma máscara aqui e vou pintar de preto ali pra gente tirar. O X ele inverte aqui, ó, essas cores aqui, é só apertar o X. Eu vou tirar essa moedinha dele aqui, galerinha, que tá incomodando. O que eu fiz? Pera aí que eu... Ah, tá com fluxo de 2%. Aqui, que eu tinha pintado ali. Vai ficar melhor, viu? Sem aquela moedinha ali fica bem melhor mesmo. A gente consegue ver a cara da Virjas do jeito que a gente deveria ver, né? Ah, acho que tá bom, galerinha. Não tem segredo, tá? Eu só vou fazer um negócio aqui. Vocês nomeiem as camadas quando vocês estiverem criando a sua thumbnail. Eu vou juntar tudo e vou dar um Ctrl Shift E. Ou eu posso fazer um Ctrl... É isso mesmo. Vou dar um Ctrl Shift E aqui pra juntar tudo mesmo. Não façam isso quando vocês forem fazer a thumbnail de vocês. É aqui que é um tutorial mesmo, não tem problema. Vou duplicar essa camada aqui, que eu acabei de criar. Na verdade, eu vou transformar ela em objeto inteligente. E vou duplicar ela porque eu gosto de fazer esse efeito aqui, ó. Vem filtro, outros, alta frequência. E vou dar um 2. Só pra gente ficar com ela um pouquinho. E vem aqui em sobrepor. Só pra gente ficar com ela um pouquinho mais marcada, estourada. Ah, tá perfeita a thumbnail da Virjas. Vai falar que você não faria um vídeo da Virgínia aí com uma thumbnail dessa daí? Você ia fazer sucesso. Seu vídeo ia bombar. O povo ia ver a Virjas lá na sua capa do seu canal e falar assim, gente, o que tá acontecendo? Por que que tá rolando aqui? Dá pra você ganhar umas visualizações, tá? E vou revelar um segredo aqui. Não tá muito distante do que a galera faz por aí. Não tá. Eu poderia encaixar esse copo um pouquinho mais pra cá, mas vai ficar desse jeito. Não tá tão diferente, galerinha, do que você vê por aí, tá? Nos outros canais e tal. Os thumb makers, eles vão fazer... Às vezes eles vão utilizar técnicas diferentes do que a gente utilizou aqui, porque a gente fez no improviso, né? A gente tá conversando e fazendo aqui. E o resultado vai ser bem parecido, cara. Você vai ter um resultado bem parecido. Então, se você for seguindo o que eu ensinei aqui, você vai conseguir fazer suas thumbnails aí profissionais e sem muita complicação. O que a gente fez aqui? A gente pegou uma imagem dela, cortou no meio, encaixou ali mais ou menos, colocou um efeito do papelzinho aqui, pegou, colocou um assetzinho do tigrinho aqui, deu um desfoque, pegou uma notícia, colocou a notícia aqui atrás, aplicou uma textura de papel. Simples. Fez um tratamento aqui nas cores, na textura. E fizemos uma thumbnail da Virjas. Pega no YouTube que tá com mais qualidade. Você quer essa thumbnail? Eu te dou essa thumbnail. Eu te mando a thumbnail. Você vai fazer um vídeo pra ela? Faz aí a thumbnail da Virjas. Vou até salvar que isso vai pro meu portfólio. Aqui, ó. Salvar uma cópia. Virjas. PNG. Vou mandar pro meu portfólio lá no meu Behance. Tá pensando o quê? Vai pro meu Behance aí, meus clientes vão falar: nossa, você trabalhou pra Virgínia? Trabalhei, fiz a thumbnail dela mostrando o lado bom e o lado ruim dela. Tive dificuldade pra encontrar o lado bom, mas no fim das contas, o pessoal da live me ajudou e não encontramos, mas colocamos o e-pink como uma garrafa térmica aqui. E é isso que simboliza o lado bom da Virjas.